Fala pessoal, Dr. Nicolas Coelho por aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o pós-operatório de catarata e o uso da medicação. O uso da medicação na cirurgia de catarata é importantíssimo. Por quê? Porque a cirurgia de catarata, um dos riscos que existe é uma infecção causada por bactéria. Então é importantíssimo que você use a medicação passada pelo seu médico, né? O médico normalmente, para você ter uma ideia, antes da cirurgia de catarata, ele já começa a pingar colírios, né, nos olhos dos pacientes para diminuir a chance de infecção. Além do colírio também dilatador da pupila, colírio anestésico, ele também está pingando ali colírio antibiótico. No momento da cirurgia também é realizada aplicações de antibiótico. Então isso tudo para evitar a infecção, que é a endoftalmite. É uma temida infecção que você pode perder a visão, né, devido a ela. Graças a Deus é uma infecção extremamente rara, não ocorre muito. E o paciente ajudando diminui ainda mais a chance. Logo após você fazer a cirurgia de catarata, logo que você sair da clínica ou do hospital, o ideal é que você já tenha os medicamentos. Enquanto o paciente está operando, o ideal é o acompanhante já ir na farmácia, providenciar a medicação e quando o paciente sair da clínica ou do hospital, o acompanhante já vai estar com os colírios todos prontos para pingar no paciente, né? Existem pacientes que a gente passa também comprimidos, né? Então o uso de colírios e comprimidos é de suma importância. Eu até peço os pacientes também para que usem esses colírios e comprimidos na hora correta, inclusive de madrugada. Então o paciente vai ter que ficar acordando de madrugada, um acompanhante vai acordar e ajudar ele a colocar o colírio, né? Lembrar ele dos comprimidos. Isso tudo vai evitar bastante essa complicação temida que é a endoftalmite. A visão do paciente fica ótima quando o paciente usa a medicação direitinho. A visão ela se recupera mais rápido quando ele usa direitinho a medicação. Então eu aconselho fortemente a você se organizar. Quando for fazer a cirurgia de catarata, você já peça ao seu médico a receita antes da cirurgia. Tem médicos, no nosso caso, a gente já dá a receita para o acompanhante para ele providenciar. Às vezes, na farmácia de onde você mora, não tem o medicamento, tem que encomendar, chega no outro dia. E aí, como é que você vai fazer? Você não pode fazer a cirurgia e ficar um dia inteiro, 24 horas, sem usar a medicação, sendo que a gente passa a medicação de 3 em 3 horas, né? Então, a gente pede para os acompanhantes ir na farmácia. Às vezes, o acompanhante e o paciente mora no interior do interior. Então, é preferível ele providenciar nessa cidade que ele está operando, que provavelmente é um pouquinho maior do que onde ele reside, e aí ele providencia a medicação e fica tranquilo. Quando o paciente sai da cirurgia, às vezes antes dele chegar em casa, ele tem que pingar um colírio, porque às vezes a casa dele fica a mais de 3 horas de distância da clínica. Então você vê como é importante a medicação já estar com o paciente, né? Muito da cirurgia de catarata e das cirurgias oftalmológicas, os pacientes me perguntam muito, doutor, mas e o risco de complicação? Eu fico com tanto medo dessa cirurgia. A maioria das cirurgias ocorre muito bem, só que alguns pacientes não ficam tão bem da visão porque faz muita arte depois da cirurgia, né? A gente pede para o paciente não abaixar muito a cabeça, ele abaixa. O paciente não pode andar de moto, tem vários pacientes que andam na primeira semana de moto, porque a cirurgia de catarata em si o paciente faz e fica vendo bem. Normalmente não sente dor, não sente nada.
Então ele acha que está tudo normal, então ele começa a fazer as coisas, ele vai no centro da cidade, ele vai resolver coisa, ele pega a moto dele e anda. E isso só se deve fazer isso depois de 30 dias. E o paciente faz logo na primeira semana. Então essas artes, esses descontroles do paciente acaba prejudicando a visão dele no futuro. Então você tem que ser o mais rigoroso possível, porque se você ficar 30 dias paradinho, quietinho em casa, pode assistir TV normal, você vai ter uma recuperação a longo prazo, vai ter uma qualidade de visão muito grande, você vai ver bem. Agora, se você faz tudo errado no pós-operatório, às vezes você pode até ver bem, mas você não vai ter aquela qualidade da visão de quem fez tudo correto. Então, aconselho fortemente a vocês que vão fazer a cirurgia de catarata ou fizeram, que sigam as orientações médicas. Os médicos, além de dizerem, as secretárias dizerem, também enviam um papel explicando tudo o que pode, o que não pode, se pode cortar cabelo, se pode pintar cabelo, se pode fazer a barba, se pode comer comida gordurosa, se não pode, quais comidas. Então, você leia essas orientações pós-operatórias do seu médico e tente seguir o mais rigoroso possível. A qualidade de visão é muito importante, não só a quantidade de visão, mas a qualidade. Tem pessoa que tem visão 100%, mas não tem uma qualidade de visão boa, né? Então, a nossa meta é ter uma quantidade e uma qualidade de visão perfeita, né? O paciente seguindo tudo direitinho vai dar certo. Assim também os pacientes, existem outros pacientes com outras doenças, comorbidades, como diabetes, hipertensão, né? Problemas reumatológicos, como espondilite anquilosante, artrite reumatoide. Esses pacientes não tendem a ficar como os outros pacientes que não tem nada. Eu procuro até brincar com os pacientes e falar, por exemplo, a gente operou recentemente Dona Raimunda, de 94 anos, os 2 olhos cega. Como ela tem uma saúde boa, a retina, o fundo do olho era boa, e ela não tinha diabetes, nem pressão alta, nem nada. Apesar dos 94 anos e apesar de estar cega dos 2 olhos, a gente fez a cirurgia e ela voltou a ver igual tinha 11 anos de idade. Então isso é magnífico, né? Você imagina uma pessoa que não vê nada e depois está vendo igual tinha 11 anos. Os pacientes que têm comorbidades, como eu disse, diabetes, hipertensão, artrite reumatoide, espondilite anquilosante e outras, eles não tendem a ficar igual Dona Raimunda, né? Que tá vendo igual um adolescente. Mas eles tendem a ficar incrivelmente melhor do que estão no momento. Então, também vale a pena, pode operar paciente diabético, hipertenso, glaucomatoso, desde que o diabetes esteja controlado, né? Desde que a pressão esteja controlada, desde que o glaucoma esteja controlado. Então, vale a pena operar. Eu indico a todos que operem, mas tem que tratar antes com seu endocrinologista esses problemas essas comorbidades, né, que a gente diz, esses problemas de saúde aí. Então, indico fortemente vocês a fazerem esse pós-operatório o mais correto possível, usar a medicação mais correta possível e fazer com que você tenha uma qualidade de visão perfeita, ótima, tá bom? Assim como pacientes diabéticos, hipertensos e glaucomatosos fazem a cirurgia e ficam bem, imagina você que não tem esses problemas de saúde. Falando bem no paciente diabético, né, que é umas doenças que mais prejudica a visão, pode acontecer também do paciente operar a catarata, ele fica vendo bem, mas depois que operou a catarata, vamos supor, passou um ano,
e ele começou, tá vendo bem, mas ele começou a descontrolar muito a glicemia, ele pode perder a visão devido ao diabetes no olho, que é a retinopatia diabética. Então, o paciente, depois que fizer a cirurgia de catarata, ele não pode esquecer, agora eu posso tudo, agora eu posso comer doce, eu posso fazer tudo. Ele não pode fazer isso. Ele tem que cuidar o máximo possível do seu diabetes para que não desenvolva ou piore a retinopatia diabética. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!